gente, tudo bem com vocês? Então, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Melissa, a Mel. E no vídeo de hoje você já deve ter visto o tema em algum lugar. É um tema que mexe muito comigo e que seria a minha suposta doença, o meu suposto diagnóstico, que é a doença psicossomática. E por ela ser uma doença pouco falada e ter um grande preconceito em relação a ela, eu quero ler pra vocês aqui, antes de começar o vídeo, o significado dessa doença, o que é essa doença. Segundo a psicóloga Cláudia Faria, as doenças psicossomáticas são doenças provocadas por alterações emocionais e que causam sintomas físicos como dor, falta de ar, coração acelerado, tremores ou diarreia. Por exemplo, normalmente os sintomas que resultam de doenças psicossomáticas não são explicados por nenhuma outra doença ou alteração física ou orgânica. Por isso, uma pessoa que tem uma doença psicossomática pode fazer várias consultas e se consultar com vários médicos sem nunca conseguir identificar uma causa. Bom, que fique claro que eu não sei tudo sobre essa doença, eu não conheço muito bem ela, conheço só um pouco e mais o que os médicos falam pra mim. E eu posso estar me equivocando sim de estar vindo falar sobre isso aqui, só que eu senti de vir falar sobre ela com vocês, fazer um desabafo como paciente que supostamente teria essa doença ou tem essa doença. Porque eu fiz várias pesquisas e nenhuma das minhas pesquisas eu consegui encontrar alguém que teve ou tem esse transtorno falando sobre isso na internet ou que tenha escrevido um artigo ou alguma coisa do tipo. Não tem paciente falando sobre ela. Eu encontrei neurologistas, psiquiatras, psicólogos, outros especialistas contando relatos que viveram com seus pacientes, mas, sinceramente, eu acho que não é a mesma coisa, porque eles não vivem na pele. Eles viram um paciente que vivia na pele, mas esse paciente nunca chegou a relatar. Bom, eu nunca achei. E então eu senti de vir contar pra vocês. Desde o início, quando chegaram em mim e falaram, você tem provavelmente uma doença de origem psicológica, foi muito difícil porque já veio julgamentos como isso é tudo da sua cabeça e da sua família, isso é invenção, nada é real, isso é falta de fé, você nunca vai voltar a comer nem andar porque você não quer, você não tem vontade de melhorar e várias outras coisas desse tipo de julgamento vieram quando veio uma suspeita desse diagnóstico. E isso é uma coisa que cansa, que dói bastante e que a gente evita viver, mas é inevitável não viver. Bem sincera, não acredito que eu tenha uma doença psicossomática, até porque eu já falei isso em algum outro vídeo aqui no canal. Eu me conheço muito bem, só eu mesma sabia de como eu estava me sentindo antes de tudo isso acontecer. E eu, melhor do que ninguém, minha família, conhece o meu histórico de saúde, nós sabemos quantas vezes nós precisamos ir até um hospital por alguns de outros sintomas, quantas vezes eu adoeci, antes de procurar os médicos que tiveram que me internar. Então, eu não acredito que eu tenha essa doença, mas eu tenho comigo que a gente precisa aceitar, mas não se conformar. A gente nunca deve se conformar com aquela situação que tá desagradável. Mas eu acho que aceitar faz as coisas ficarem um pouco melhor, fluir melhor. No início, com essa possibilidade, eu era muito relutante em me aceitar. Mas depois, com o passar do tempo, eu vi que realmente eu precisava aceitar para as coisas poderem fluir, porque estava muito debate entre os médicos. Eles não queriam aceitar que eu mesma me conhecia melhor do que eles que viveram comigo 15 minutos dentro de uma sala. Então eu preferia aceitar e entregar nas mãos de Deus para continuar a minha vida do jeito que eu poderia. E mais, como eu disse, eu não me conformo de jeito nenhum. Tanto é que todos os dias eu acordo com vontade de melhorar, vou à luta para poder melhorar. A cada consulta eu vou atrás do que eles podem me oferecer para me poder melhorar
ou de ter um diagnóstico correto, um diagnóstico preciso, um diagnóstico fechado. Mas infelizmente, quando você é rotulado como alguém que tem um transtorno psicológico, nem a sua gripe, nem a sua infecção, nenhuma dengue que você adquire são verdadeiras. Passa a ser tudo da sua cabeça, tudo uma invenção. E as suas dores são ignoradas, os seus sintomas são invisíveis, os exames que vêm alterados, eles também são ignorados. Eles são deixados de lado como se não tivesse nenhuma alteração. E tem uma neurologista que ela é chamada Susana Sullivan. Ela é autora de um livro que parece ser muito bom, que se chama Está Tudo na Sua Cabeça. Nunca li o livro. Ela diz que a atenção dos médicos está tão concentrada nas doenças que quando elas são descartadas, o seu trabalho é dado como encerrado. E ela também fala que a falta de atenção e importância dada a esses males que contribuem para criar um estigma em torno das doenças psicossomáticas, é muito difícil para o paciente aceitar o diagnóstico que geralmente foi recebido como se fosse um insulto. E realmente, o interessante é que a culpa é nossa, que tem esse problema, de não aceitar esse diagnóstico, essa possibilidade, e não da forma que é trazida, não da forma que a gente é apontado, que é julgado, que é humilhado. E pode parecer pesado falar que é humilhado, mas em boa parte das minhas consultas, umas 98,9% das minhas consultas, eu saio de lá humilhada, eu me sinto humilhada, muito julgada, porque quando você tem esse diagnóstico, como eu disse, até um exame que vem alterado, ele passa a ser ignorado e os médicos querem colocar a culpa em você. Quando eles não acham um diagnóstico, é mais fácil eles falar que a culpa é sua do que eles admitirem que eles não conseguem encontrar, que não está mais na alçada deles. E eu já até comentei com um deles que é muito melhor eles assumir que eles não é Deus do que querer culpar alguém que tá ali só procurando uma ajuda, um suporte e que às vezes é como eu falei até para uma médica, que eu não procuro mais tanto um diagnóstico, eu procuro profissionais que tenham ferramentas que podem me ajudar a melhorar. Mas eles estão tão focados porque eles não sabem o que é e poder julgar, que o que eles fazem, um fisioterapeuta mesmo não quer mais ajudar com o que ele tem, com o que ele estudou. Ele quer diagnosticar uma coisa que não é da alçada dele. Eu não fui ali atrás de um diagnóstico, eu fui ali atrás de fazer uma fisioterapia para poder voltar a andar, para poder voltar à minha vida normal. Mas os médicos hoje em dia, eles são assim, quando você tem lá no seu prontuário que supostamente, que provavelmente você tem um problema psicológico, todas as outras possibilidades de doenças físicas, orgânicas, são descartadas, sem ao menos ter feito um exame, sem ao menos ter sido pesquisadas. E eles ficam tão focados em dar um diagnóstico que não se esforçam em oferecer para você tratamentos que possam te ajudar, além de uma sessão de terapia e um antidepressivo. E quando você cobra isso deles, tudo passa a mudar, porque aí eles têm que pensar em algo que vai além de uma sessão de terapia para tratar aquela doença psicológica e o antidepressivo. E ai de você, isso eu falo como experiência própria, ai de você não aceitar tomar o antidepressivo que eles passam. Para eles isso é um insulto, é pior do que tirar a licença médica deles. Eles ficam revoltados. E eu li também em algum dos artigos que eu vi, eu não lembro quem foi que postou, mas que os pacientes, os médicos, eles têm que saber jogar com os pacientes, porque às vezes a doença não é curada dentro de uma sessão de terapia, e porque o paciente acredita que ele não tem aquilo, então ele precisa de algo mais eficiente. Acho que isso também é outra coisa que eu não acredito. Eu não acredito, literalmente eu não acredito nisso. Porque o meu psiquiatra mesmo contou que experiências com pacientes dele
chegaram nele, conversaram, ele achou o ponto, a pessoa que entrou lá com o problema saiu melhor. Não tinha mais aqueles sintomas que ela estava sentindo. Então eu acho que quando é algo psicológico, realmente vai ser tratado ali numa sessão de terapia com um psicólogo, com um psiquiatra e, se for necessário, um antidepressivo. E é um dos pontos que eu acho que não é comigo, porque às vezes quando essas pessoas têm um problema psicológico, a melhora delas é mais rápida. A minha melhora tem sido, sim, rápida, mas nem tanto. Afinal, eu tô aqui 3 anos sem comer, sem andar e com melhoras significativas, mas não tão rápidas assim como um paciente que tem uma doença psicológica. Bom, essa foi um pouco da minha experiência com os profissionais da saúde dentro do hospital. Eu não contei tudo porque, se eu falasse, não cabe tudo em um vídeo só. Agora eu quero contar para vocês como é ter uma doença psicossomática na sociedade e como é ter uma doença de origem psicológica sendo cristã. Obviamente não é nada fácil, porque na sociedade, quando você tem um diagnóstico de origem psicológica, parece que tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você sente é mentira, é como se ninguém acreditasse em você. E eles alimentam aquilo pra você, que é como se fosse mentira mesmo. Mas eu também não posso generalizar, porque a maioria das pessoas, literalmente a maioria mesmo, elas não acreditam em doenças psicossomáticas, elas não acreditam nesse tipo de doença. E aí fica também um pouco complicado, porque elas não aceitam que você tem algo. Aí é melhor falar que você não tem nada, já que você tem algo psicológico, elas rotulam como se você literalmente não tivesse nada, nem algo psicológico. E é muito complicado. Ou elas querem que você tenha algo orgânico porque querem. E aí elas ficam cobrando de você aquilo, sendo que não tem que partir de mim, né? Tem toda uma coisa por trás disso para dar um diagnóstico. E é complicado que as pessoas podem perguntar, mas você quer que as pessoas aceitem ou não aceitem? A questão não é essa, a questão é as pessoas terem a certeza de que tudo que aquela pessoa faz, de que tudo que aquela pessoa sente, tudo que aquela pessoa é real. Não é porque ela tem algo psicológico que as coisas passam a ser mentiras, que as coisas passam a ser irreal. Não, ela continua sendo a mesma pessoa que ela era antes. E também respeitar. Eu acho que às vezes quando você melhor ficar calado do que falar e não saber o que falar. Mas sinceramente essa parte é até um pouco mais tranquila do que as outras. O ruim mesmo é você não ter todas as respostas para todas as perguntas. E literalmente você nunca vai ter. Mas é ruim, você fica se cobrando também em ter aquelas respostas, em poder dar aquelas respostas para aquelas pessoas. E ser cristã com qualquer doença psicológica não é nada fácil. Porque quando julgam quem você é, ou sei lá, até que dá pra levar um pouco. Mas aí quando julgam a sua fé e menosprezam a sua fé, abala muito você, abala muito o seu espiritual. E você tem que ter muita fé pra não deixar aquilo te abalar tanto. E porque quando você tem algo assim dentro da igreja, sendo cristã, é porque você não tem Deus, você não ora, você não tem fé, você não tem comunhão com Ele, você não conhece Ele de verdade e blá, blá, blá. É muita pressão que vem pra cima de você. Tanto é que eu conheço pessoas que têm depressão ou alguma outra doença que é de origem psicológica, mas que não gostam de falar para as pessoas dentro da igreja por causa dos julgamentos que vem para fazer. Claro que não são todo mundo, né, gente? Eu não tô generalizando aqui, mas é uma boa parte. E que a gente não pode ignorar. Que não tem como você ignorar. Você tá passando por aquilo dali e as pessoas estão vindo te julgando. E você vai dormir com aquilo na sua cabeça. Não tem como. E às vezes você tem a vida espiritual perfeitamente perfeita, mas não tem e nem deve ter o controle dela. Porque é só Deus que tem o controle. E não é que você tenha dado brecha ou sei lá. É que tinha que acontecer. Às vezes foi até permissão de Deus para acontecer, para você passar por aquela experiência e ter um testemunho, criar uma bagagem, ter uma história, ter aprendizados e enfim.
As pessoas julgam que você não tem ele, mas às vezes foi ele que te permitiu passar por aquilo. E às vezes também não foi ele, às vezes é porque é a vida e acontece com qualquer um. A gente está na Terra e estamos sujeitos a qualquer coisa que passa pela Terra. A gente não é porque somos cristãos, não é porque temos esse nome, carregamos esse título, que estamos livres de doenças, livres de qualquer problema dessa terra. Até porque, eu já falei isso várias vezes, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, ele próprio passou por aflições, ele próprio também estava sujeito às coisas do mundo. E por que nós não vamos também estar sujeitos a essas coisas? Eu acho que é por isso que, eu pelo menos imagino, que é por isso que a gente não encontra muitos pacientes, na verdade eu não encontrei nenhum, falando sobre essa doença, falando a experiência deles, falando como é ter essa doença. Porque quando você fala que tem, você tá apertando um botãozinho para os julgamentos cair sobre você, para as pessoas virem falar da sua vida, para as pessoas tentar descobrir o porquê, tentar procurar um culpado. E eu sempre falo que é melhor a gente não ficar procurando um culpado, porque a gente só vai estar se culpando e culpando pessoas erradas que não tem nada a ver. E é isso o vídeo de hoje. Eu só quis trazer um desabafo para vocês, a minha opinião a respeito dessa doença, o que eu vivo com ela. Não posso generalizar, não posso dizer que todo mundo é assim. Já conheci pessoas que não têm a doença psicossomática, mas o primeiro diagnóstico delas foram doenças psicossomáticas. Hoje elas estão com doenças crônicas e que não tem mais cura por causa do tratamento tardio, não tem mais tratamento para elas por causa do diagnóstico errado. Eu oro para o meu caso não ser assim, mas conheço diversas pessoas no Instagram que chegaram em mim e sem eu mesmo ter falado, o meu primeiro diagnóstico foi esse, os médicos pensam que é isso, elas falaram e pensam as mesmas coisas que eu. Então, eu acho que é uma doença que não é muito conhecida por isso, porque ela é o primeiro pensamento do médico quando não consegue encontrar uma doença que é difícil de ser encontrada. E eu vou deixar aqui o versículo do vídeo para vocês, que se encontram lá em Salmos 11, que diz assim: no Senhor confio. Como dizeis a minha alma que escape para a montanha como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as escuras nos retos de coração. Na verdade, se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, aborrece a sua alma. Então é isso o vídeo de hoje. Como eu li aqui, eu acho que deu para entender que só o Senhor, só Deus me conhece meu coração, é só Ele que sonda o meu coração, só Ele que conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos, os seus também, que eu acho que não são só pessoas sãs que assistem esse vídeo, tem pessoas também que passam por algum problema e que são julgadas, mas que só Deus conhece, só Deus é quem sabe o que se passa dentro de você de verdade. E é esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários. E pra mim saber que se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aí nos comentários se você conhecia a doença psicossomática e se você acredita ou não. Qual é a sua opinião sobre essa doença? Deixem aí nos comentários. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos para assistir os próximos vídeos. E é isso. Beijinho. Tchau, tchau.